Obesidade, uma epidemia descontrolada. Essa doença implacável, mal avaliada. A maioria das pessoas acham que obesidade não é doença, erroneamente. Enquanto isso, a obesidade sorrateiramente está levando a saúde das pessoas pelo ralo. Então, hoje a gente vai discutir obesidade não só nos adultos, mas nos adolescentes. Quem viu a postagem aí que eu fiz hoje vai ler e vai ficar alarmado por causa do grau que isso está chegando na nossa população e na população mundial. A obesidade é um problema de saúde pública, aumenta o risco de várias doenças e a gente está muito aquém de tomar as atitudes corretas para combater essa doença e para chegar em algum lugar. Então, hoje eu estou esperando aqui o meu amigo, Dr. Bruno, vamos ver se ele está chegando. Ele entrou. Deixa eu ver. Bruno. Aí. E aí, minha queridíssima? E aí? Então, vamos lá. Aqui. Como é que tá meu som? Tá bom? Tá bom. E eu tô por enquanto estão me ouvindo e me vendo, né? Vamos ver. Eu tô te ouvindo e te vendo. Então, vamos lá. Não, e vamos continuar ouvindo e vendo. Vamos. Então, obesidade, Bruno, vamos falar um pouquinho sobre essa doença aí de saúde, assim, a saúde pública, um problema de saúde pública mal abordado pelos colegas médicos, e a gente precisa realmente hoje discutir isso de uma forma aprofundada, mostrando todos os aspectos e essas questões aí de atitudes e estilo de vida. Então, vamos começar falando aí um pouquinho desse post que a gente postou hoje. O que você acha de a gente começar falando sobre isso? Pois é, justamente esse foi o ponto, né, de partida. Foi um estudo que nós mostramos ali, onde os adolescentes, no caso foram adolescentes coreanos, né, como eles estavam aumentando em número de obesos por um fator muito comum e preocupante no mundo de hoje, que é o uso do celular pelo adolescente de uma forma indiscriminada, sem controle, né? Então, o estudo ele já começa mostrando, só para vocês terem uma noção, né, do que a gente falou e por que a gente está trazendo esse contexto da obesidade, né, na adolescência, então, como é importante isso. Porque naquele estudo, 9,6% dos adolescentes estavam obesos. Ok, era na Coreia, mas isso é um número bastante similar ou até maior em países ocidentais. E elas passavam cerca de, juntando telas de forma geral, tanto televisão quanto celular, mais de 3 horas por dia em telas. E no celular ficava por conta lá de 2 horas, um pouquinho, se eu não me engano. Ou seja, mostrando que esse tipo de atitude, e que a gente vê muito acontecendo, né, na população em geral, é uma das causas pelo qual o número de obesos vem crescendo de forma exponencial, a despeito de novas medicações, a despeito de novo conhecimento, a despeito de informação abrangente que é liberada hoje na internet. Hoje ninguém fica sem informação sobre como combater a obesidade e mesmo assim é um problema de saúde pública que só cresce de forma exponencial, né? A verdadeira pandemia, na verdade, virou a obesidade. E aqui, o risco aumentou 275% de obesidade nos jovens que usavam o celular acima de 3 horas por dia, comparado a quem usava por 1 hora. Então, é uma questão, gente, que nós, pais, a gente configura o que a gente chama de abandono digital, né? É muito difícil, principalmente quando o pai e a mãe trabalham, né? Acaba que os meninos ficam no celular muito mais tempo do que deveriam. Além do risco que a gente corre, né? Porque a gente não consegue controlar tudo que eles estão vendo, independente da idade, eles se viram nos 30 no celular, né? Você tem 3, aí eu tenho um aqui, mas eu vou te falar, difícil. Então, existe essa questão, né, do sedentarismo, existe a questão do excesso de estímulo visual, com aumento de TDAH, aumento de miopia e várias outras doenças acontecendo por causa do excesso de tela. Além dessas crianças que ficam aí de noite na tela, diminuindo a produção de melatonina. Então, já tem uma outra questão de disruptores endócrinos mesmo, né? Tudo isso contribuindo não só para a obesidade, mas para alterações comportamentais, alterações hormonais importantes.
E a gente precisa enxergar isso não só nos adultos, que estão na tela até as 3 da manhã no TikTok, né? Hum? Que é insônia e aumenta o risco de várias doenças, inclusive da obesidade, como as crianças e adolescentes. E esses adolescentes estão chegando a virar adultos, né? Nos Estados Unidos, a gente tem aí 1/3 de obesos nas crianças. Está se discutindo cirurgia bariátrica em criança. Exato. No Brasil. E a gente sabe que é prático, né? Para gente que tem filho, é prático demais você entregar uma tela para a criança, porque ela vai te deixar ali quieto por algumas horas, se você deixar. Mas quanto mais tempo de tela, menor tempo de convívio, menor tempo se exercitando, menos tempo dormindo, menos tempo lendo, menos tempo fazendo outras coisas que com certeza trariam muito mais benefício, como você bem falou, Jana. E o que mais me preocupa é a questão exatamente do tempo no período noturno, né? O uso do celular no período noturno. Então a gente sabe que a luz azul da tela, né? Mas não é azul, não. É uma luz lá, quando a gente mede nanômetros ali, da curva da onda ali da luz, é uma luz que impede uma série de reações, inclusive, justamente como você falou, a produção de melatonina. Que ela tem que ser, ela só é produzida no escuro, né? Não é questão de ser produzida à noite. Muita gente pensa que se a gente toma melatonina à noite, é porque ela é produzida à noite. Ela é produzida no escuro. E é lógico, cara, o dia tá escuro, então à noite. Mas se eu tenho uma incidência de luz a 20 centímetros do meu rosto, como é o celular, eu não tenho estímulo nenhum para a produção de melatonina. E não é meramente a questão de não dormir direito, porque a gente sabe que o fato de não dormir direito, por estar produzindo menos melatonina, vai incorrer em algumas outras alterações, com aumento de grelina, que é o hormônio que aumenta a fome, é o único hormônio que faz isso no corpo humano, resistência insulínica e tudo mais. Mas você impede realmente da pessoa entrar no sono e liberar os outros hormônios que são produzidos em fases específicas do sono, como, por exemplo, o hormônio de crescimento, que para nós tem um papel de ser um hormônio de reparo, de restaurar células, de renovação de células, ou seja, de realmente uma renovação celular. Só que para a criança tem o papel realmente de promover o crescimento linear ali dos ossos e tudo mais, dos tecidos. Então, olha o impacto que a gente que isso tem na questão do peso, na questão da saúde como um todo, na questão do crescimento. E o GH é um hormônio lipolítico, né? Um hormônio que realmente consegue mobilizar a gordura para ser usado como fonte de energia. Então, não é uma frescurinha de não tô, tá com o celular à noite. Olha a reação em cadeia que isso vem, né? Simplesmente por deixar a criança ou adolescente com o celular 3, 4 horas à noite ali, principalmente nessa fase ali de crescimento, de maturação, de desenvolvimento celular. E a gente está, como você falou, justamente vendo esses adolescentes caminhando para adultos obesos, sendo que tudo poderia ter sido evitado se algo tivesse sido feito quando poderia. E esse estudo ele mostra que trocar 1 hora de celular, vou ler os números, tá? Por 1 hora, seja atividade física, se você troca 1 hora de celular por 1 hora de atividade física, você reduz em 25% o risco de obesidade. 1 hora de celular por 1 hora de sono, você reduz em 40% o risco de obesidade. Isso é bem típico para essas crianças que ficam, adolescentes, que ficam na tela até de noitão. Sair com os amigos, 1 hora a mais com os amigos, tá? Reduz em 30% a obesidade. Estudar, ler, qualquer outra coisa, reduz em 16% o risco de obesidade. Conversar com os pais, reduz em 10%. Gente, trocar 1 hora de tela por qualquer coisa vai reduzir o risco de obesidade. Os adolescentes hoje, para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente tem 1/3 de crianças com sobrepeso. Isso não é pouca coisa, não. A gente tem aí 10 a 15% de obesidade infantil. E como a gente sempre copia os Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Porque os adultos já chegaram. A gente tem metade dos brasileiros tem sobrepeso ou obesidade. Metade está acima do peso. E só piora. E o Só pior. celular, as telas, não estão ajudando. Tem um estudo no Brasil recente mostrando que o tempo de tela do brasileiro, quantas e quantas pessoas estão passando mais de 6 horas na tela por dia. Olha o tempo que elas perderam, que elas estão perdendo diante de um aparelho, né, que às vezes não está trazendo absolutamente nada de útil. E aí depois a gente vê o quê? Né, um aumento expressivo de pessoas ansiosas, depressivas
E buscando ali, a gente vê muito, né? Ai, é porque eu não consigo produzir nada, é porque eu sou procrastinador, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. E na verdade, é porque elas é uma má administração do tempo, onde elas perdem ali, pô, um quarto do dia mexendo no celular. E não é trabalhando, não é produzindo, é em rede, é às vezes em jogando, é vendo o YouTube, é vendo TikTok, é Instagram e tudo mais. E aí gera um processo ali de ansiedade associado, porque não está conseguindo cumprir as coisas durante o dia. A gente sabe que essas alterações comportamentais, em última instância, pode levar à mudança do comportamento alimentar. Então, olha como vários fatores relacionados a essa perda de tempo no telefone acabam confluindo para que esse aumento da obesidade só cresça, né? E aí a gente vai, se depara com esse paciente no consultório, e ele vem falar para a gente assim, mas eu não sei, porque eu faço tudo certinho, eu como direitinho, faço a dieta, treino, não sei o quê, mas não perco nada. E nada, meu. Não está fazendo nada direito justamente por quê? Porque está perdendo tempo, está com um quadro de ansiedade associado, justamente pelo excesso de tela de forma expressiva. Aí o filho vê, nós somos exemplo daqueles para eles, então eles começam a imitar tudo que a gente está fazendo, e eles questionam, você está no celular, também posso ficar. Ou seja, aí dentro de casa a gente já começa uma reação em cadeia, que para depois quebrar isso é extremamente difícil, meu. E é o médico que não sabe disso, o médico que não estuda os hormônios, o médico que não entende o impacto do estilo de vida na saúde hormonal, não é capaz de ajudar esse paciente a emagrecer de forma definitiva. Porque passar remedinho, dietinha do HCG de 500 calorias, todo mundo emagrece em 30 dias. Depois eu quero ver o reganho do peso sem massa magra. E cada vez vai ficando mais difícil de emagrecer. A mesma coisa as canetinhas. O que adianta, gente? A pessoa ela quer emagrecer definitivamente. O paciente ele quer ter massa magra e perder gordura a longo prazo. Ele não quer depender de remédio pro resto da vida, ele não quer perder 20 quilos e depois ganhar 40. Ele quer uma solução definitiva. Mas se o médico não está preparado para enxergar a obesidade da forma relacionada ao estilo de vida de uma forma integral, ele vai conseguir manter aquele paciente em homeostase, em saúde, que é o que a gente quer hoje, promoção de saúde. Né? Na pós-graduação de endocrinologia, a gente foca na saúde. Então, a gente vai pegar uma pessoa que vem para nós, seja ela uma adolescente, uma criança. Eu pego criança de 12 anos com a cantose que vira o pescoço, Bruno. Para quem não sabe, tá? A cantose, gente, é um escurecimento que em crianças, quanto mais ele fecha o pescoço, mais resistência insulínica aquela criança tem. Não adianta passar bucha, não. Não é sujeira, não, mãe. Isso não é sujeira, não. Eu tenho mãe que chega para mim, doutora, me passa um creme, eu já esfreguei. Não sai? Eu falei, não vai sair. Enquanto você não tirar a porcaria do refrigerante, do suco de caixinha e o doce em excesso, não vai sair. E quantas crianças têm isso resolvido com atividade física e dieta, sono adequado, estilo de vida, manejo de estresse, acompanhamento escolar. E adolescente, adulto, é a mesma coisa. A gente tem que olhar aquela pessoa, independente da idade, e olhar a saúde hormonal. Né, Bruno? Olhar. No adolescente, ele está crescendo adequadamente? A criança cresceu, entrou em puberdade? Como que está aquela fase? Né, o endocrinologista olha isso tudo. O adulto, né? Em que fase que esse adulto está? Tá na fase da menacme, tá lá, acabou de ter neném, saiu de uma gestação, então já tá entrando na perimenopausa, transição menopausal, que os hormônios começam a ficar sambados, a gente tem que ajudar, tem que repor. Ou é pós-menopausa, e a mulher chegou sem reposição nenhuma pra gente resolver. Ou seja, a gente tem que ter uma visão realmente como um todo, porque é multifatorial. Né? Até a pergunta aqui da Luísa, a dieta só resolve? Não, a dieta é um dos pilares, né? Assim como a atividade física, assim como a abordagem medicamentosa, mas a gente tem que ir no cerne do problema. Então eu preciso saber, tá comendo errado, mas o que é? É um excesso de fome? É uma vontade de comer? É uma saciedade que nunca vem? Você come por compulsão? Você tem um hábito beliscador? Você come grandes volumes? Eu preciso destrinchar todo esse comportamento. Você dorme mal? Você vai dormir que horas? Que horas é a sua última refeição do dia? Que horas que é a primeira refeição do dia? O que você come nessa hora? Quanto tempo você fica sem comer ao longo do dia? O que você está fazendo atividade física? Então, eu preciso ter essa noção do comportamento para a gente começar a triar uma conduta assertiva.
E aí passando, pô, tem um hipotiroidismo associado, tem uma menopausa associada, é um homem com 55 anos com uma testa mais baixa, é um homem que tem lá um hipercortisolismo por conta de um estresse que não soube manejar de forma adequada. E aí a gente, dessa forma, a gente consegue ver, além, obviamente, dos pilares de dieta e treino que sempre vão existir, o que mais eu consigo oferecer para que eu consiga promover uma adesão à dieta de forma robusta, uma adesão mais fiel, que ele consiga realmente aderir sem que haja sofrimento e com resultado, e que o resultado venha. Né? Inclusive, a gente destrincha isso na pós-graduação de endócrino, e ensina exatamente como a gente conduz, né, Luciano, os casos, como é que a gente pergunta, como é que é a sequência do atendimento, o que eu preciso saber, o que eu preciso perguntar, justamente porque a gente não aprende isso, a maioria dos médicos não aprende isso nem na graduação, nem em pós-graduação nenhuma, e aí vira uma receita de bolo apenas com o remédio da moda. Né? Então, prescrever as canetinhas, o Monjaro, o Ozempic, o que for, ok, eu preciso saber dessas drogas, sim. A gente ensina como é que usa, qual é a dose, como é que não usa, quando não usa, o que eu espero do remédio, tudo, mas não adianta. Se a base não estiver bem feita, a medicação não vai fazer o papel que ela tem, que é de muleta. A muleta só faz sentido para quem está andando, ou seja, se ela está caminhando, se ela está fazendo o que ela deveria estar fazendo, a medicação entra como uma forma de tornar o processo muito mais fácil, muito menos sofrido, sem aquela coisa de que não posso comer porque eu estou de dieta. Não, o remédio tem esse papel, mas enquanto a medicação faz seu efeito, a mudança de hábito tem que estar acontecendo. Só que quais hábitos? Eu preciso saber, eu preciso perguntar o que ele está fazendo de errado e dizer, olha, isso aqui não está bacana, isso aqui não é legal, dessa forma que você está fazendo não vai dar certo. E mostrar para ele o jeito de fazer e estabelecer isso como meta. Autorresponsabilidade. Assim, olha, o seu papel agora é fazer isso, isso, isso. Com o que você se compromete? Porque senão vai vir na consulta daqui 2 meses e falar assim, eu fiz tudo certinho que você mandou e não emagreci nada. É o que a gente mais escuta. Né? Você, como você não emagreceu nada? Se você fez tudo o que eu falei, era para você ter emagrecido. Só que ele não sabia nem o que era para fazer, o que era para esperar, o que eu deveria ter feito, o que deveria ter acontecido para eu saber se eu estava no caminho certo ou não. É interessante isso que muitos médicos acham, né, que só o endocrinologista tem que saber sobre obesidade. Hoje, o médico que não estiver capacitado, tá, gente, a atender obeso, ele não vai ter sucesso em nada na especialidade dele. O ginecologista, que faz obstetra, vai ter um monte de mulher aí com doença hipertensiva específica da gravidez, com DEG, vai ter um aumento de abortamento, fertileuta não vai, as mulheres não vão engravidar, porque elas estão com o ovário policístico, resistência insulínica lá na tampa. A endometriose vai ser pior. O paciente psiquiátrico, a saúde mental fica super comprometida. Quanto mais obeso, mais risco de doença mental. Né? O pneumologista, a pessoa com muita obesidade central, tem muito mais doenças respiratórias. O infectologista, o obeso é muito mais imunossuprimido. Câncer, o obeso tem muito mais câncer. Gente, o ortopedista, o obeso, tem mais artrose, né? Tem um monte de alteração, tem mais osteoporose. A gente tem mais diabetes. Então, todo médico se beneficia de saber abordar um paciente obeso e ajudá-lo a chegar na saúde, tá? E a saúde, gente, não é perder peso, é perder gordura visceral, preservando a massa magra. E isso não é qualquer um que sabe fazer. Todo mundo que toma canetinha aí, fica dormindo abraçado com a caneta, tá perdendo músculo. Vocês têm que ter uma orientação adequada, suplementação adequada, né? Colocar os hormônios no lugar para perder só gordura e pouca massa magra. Um pouquinho acaba que perde. Quem tem muito peso para perder acaba perdendo 10% aí de massa magra. Mas o que a gente está vendo aí é uma perda de 30% de massa magra. Né? A gente faz a densitometria, a gente assusta, né, com a perda de massa magra das pessoas com as canetinhas. Por quê? Médicos que não sabem orientar adequadamente. E, gente, é muito importante a questão comportamental. Então, eu vejo pacientes que fazem dieta, eu faço low carb, dieta hipocalórica. Malha mais do que deve, come menos do que deveria, né? Então, faz uma dieta hipocalórica, portanto, que faz de atividade aeróbica, não malha direito. Tá no spinning 2 horas por dia, 5 dias da semana e só engorda. Então, assim, tem que adequar a ingesta calórica, a ingesta proteica, a suplementação, a atividade física. Às vezes não é para fazer spinning 2 horas todo dia. Entendeu? Então, assim, uma orientação
uma prescrição do esporte, da atividade física, um bom personal, uma periodização do exercício isométrico resistido com aeróbica é essencial. A gente avaliar o nível de estresse emocional da criatura. Tem gente que tá ali, ó, no trabalho, insatisfeito em casa, insatisfeito no trabalho, estressado, chora à toa. Nível de cortisol altíssimo. Você vai olhar, a insulina não baixa, a pessoa não emagrece, não ganha massa magra, né? E a questão alimentar, gente, a pessoa acha que está seguindo a dieta, tá? Falar para vocês, se a pessoa fizer um diário alimentar, ou ela não entrega, que na hora que começa a fazer, vê que está fazendo tudo errado, ou entra em pânico e te liga na primeira semana, doutora, pelo amor de Deus, me dá um remédio, porque eu não consigo fazer a dieta. Então, o tal do diário alimentar é uma ferramenta útil. O mindful eating, né? Saber se está presente ali, parar de comer vendo televisão, assistindo jornal, conversando no celular, para ali e come. Esses pequenos detalhes, gente, fazem toda a diferença numa consulta médica. E é isso que a gente ensina para os médicos de todas as especialidades que fazem a nossa especialização, a nossa pós-graduação. Essa pós-graduação em endocrinologia, a gente pega pela mão e ensina cada detalhe. O que perguntar? Porque o paciente não chega falando para você, eu faço tudo errado. Ele nem percebe. O paciente não sabe. Ele não sabe que batata doce é amido puro. Ele acha batata doce é ótimo. Ele tá lá com a glicose alta, diabético, com medo, ele não entende o que é, o que ele tem que, né? O que ele tem que periodizar. Ok, vou comer carboidrato, mas se eu vou comer isso, então eu não vou comer isso junto. Aí o nutricionista orienta, olha, se a gente vai fazer contagem de calorias, você tem que escolher melhor o que você vai comer. Qual estratégia alimentar é boa para cada paciente. Exatamente. E, assim, e uma questão que piorou bastante nos últimos tempos é essa romantização, né, da obesidade, que não sei o quê. Ah, você tem que se aceitar do jeito que você é, né? Essa aceitação da pessoa. Gente, o fato de você se aceitar, de você gostar de si mesmo, ótimo, é excelente para a sua autoestima, mas isso não tira a obesidade como doença, não adianta. Então, a pessoa que está obesa, né, por mais que ela tenha os seus exames normais, que eu não sei o que é o normal nessa história, fatalmente, daqui a alguns anos, a saúde vai deteriorar. É a história natural de qualquer pessoa obesa. E o obeso está em risco aumentado de simplesmente 224 doenças diferentes, sendo 21 tipos de câncer. Então, eu não posso olhar para uma condição que me coloca em risco de 224 doenças e falar assim, mas eu me aceito do jeito que eu sou. Não, você está doente. E isso deve ser tratado como tal. Né? E aí as pessoas simplificam demais, né? Ou romantizam, simplificam demais, dizendo que é como você falou. Ah, vai treinar e fecha a boca. E aí elas realmente se privam de comer como se isso fosse a solução. E essa matemática simples de simplesmente fazer um cálculo ali calórico, achando que é o suficiente para gerar o emagrecimento. É claro que o déficit calórico faz parte ali da abordagem, mas lembrar que os alimentos, quando você ingere, eles geram uma resposta hormonal diferentemente das outras, mesmo que a densidade calórica, que as calorias sejam as mesmas. Come lá 15 calorias, 150 calorias de Nutella com 150 calorias de brócolis e veja a resposta hormonal de cada uma delas. Veja a quantidade que você come de cada um deles para gerar o mesmo grau de saciedade. Então não é uma questão meramente de calorias, não é uma questão de vou gastar mais fazendo exercício e vou comer menos parando de comer. Por quê? Vai chegar um momento onde o corpo entra em privação e ele vai pensar o seguinte, olha, vamos parar aqui de queimar calorias, vamos parar de usar essa gordura como fonte de energia, aumenta a fome do cidadão porque ele vai morrer. Ele está em estado aqui de privação, não tem comida para ele e pronto. A gente tem que entender que o corpo ele não está achando bacana você fazer dieta, ele não está achando bacana você se exercitar de forma excessiva, ele pensa que você está passando por um momento difícil. E aí ele está tentando garantir a sua sobrevivência e para isso ele atrapalha o processo de emagrecimento. Por isso que estratégias engessadas de dieta e de treino funcionam apenas no curtíssimo prazo. E que depois é uma mudança constante tanto da estratégia alimentar quanto do exercício, por quê? Porque o corpo entra em platô. Então, para subir o peso, é uma rampa, mas para cair é uma escada. Então, eu desço, paro, porque há uma adaptação constante com relação a isso. Então, daí a gente tem que tirar que o paciente que vai acompanhar com o médico, que sabe manejar a obesidade, primeiro, não é 2, 3 meses que nós vamos resolver o problema. E outra, o médico tem que ficar em cima,
acompanhar de perto, aquele paciente vai ficar contigo no longuíssimo prazo, sem data para sair. E a pessoa tem que ter essa noção de que é uma doença crônica e que às vezes a gente vai conseguir um resultado rápido na questão de perda rápida, mas o paciente tem que ficar com a gente, porque depois é que o problema começa, que é a hora de manter o peso perdido. Mais difícil. Esse é o complicado. O perder é relativamente, coloque várias aspas aí, eu sei, é relativamente fácil. A questão é manter o peso perdido. E as pessoas já vêm com aquele pensamento assim, por quanto tempo eu vou fazer isso? Por quanto tempo eu vou usar isso? Assim, o tempo que for necessário. Só que o médico ele tem que ter essa noção de que é um acompanhamento de longuíssimo prazo e avisar para o paciente, olha, você vai ficar comigo bastante tempo, porque o problema seu já é de 15, 20 anos. Não vai ser de 2, 3 meses que eu vou resolver o problema. Depois que chegar no peso que nós estivemos aqui propondo em chegar, nós vamos fazer o quê? Estabelecer uma meta para se manter e para cada peso perdido, geralmente é 1 ano que eu preciso de adaptação para o corpo não querer voltar mais. Tá? Isso tem que ser de forma muito clara dita lá na consulta. Né? Então, essa estrutura da consulta tem que estar ali quase que na massa do sangue, tem que estar ali, ó, martelando aqui constantemente, porque o paciente acha que com o remédio vai fazer. E só a última coisinha que foi perguntada ali sobre se o horário de comer interfere. Né? Eu ouvia muito da minha mãe isso, assim, estômago não tem relógio. Tem sim. Inclusive temos um módulo, né, na nossa pós-graduação de endócrino sobre essa questão da cronobiologia, sobre a questão dos horários para tudo, sobre a questão dos hormônios em diferentes horários, alimentação em diferentes horários, até o horário de dar remédio existe. Né? Por quê? Porque existe uma regulação muito sofisticada sobre a questão claro e escuro. Né? E nós somos animais de hábito diurno, querendo você ou não. Então a questão do comer noturno, gente, é muito mais prejudicial do que o comer diurno. Por quê? Porque nós estamos, por sermos animais de hábito diurno, nosso metabolismo funciona melhor durante o dia. Então, eu sei que tem as individualidades, que cada um faz a hora que dá. Estou falando que seria o ideal dos mundos e a forma como nós fomos forjados. Cabe a nós, médicos, adequar o que seria o ideal para a realidade daquele paciente. Por isso que não tem protocolo, não tem receita de bolo. Tem aquele que se adequa à realidade da Janaína, à realidade do Bruno, que tem filho, que tem esposa, tem marido, tem casa para cuidar, tem consultório para não sei o quê. A gente não vive disso, não vive de blogueiragem, de Instagram. Ou seja, como que eu adequo o que seria o ideal para a minha realidade? E é isso que a gente martela na pós-graduação, dentro da prática. Como é que a gente estrutura isso? Porque senão não é viável. Se não é viável, o paciente não faz. Se ele não faz, não tem resultado. E muita gente quer receita de bolo, quer copiar e colar. Muitas pós-graduações fazem isso. E os pacientes, tadinhos, eles ficam perdidos também. Porque ver alguém falar no Instagram... Eu falei, eu vou gravar um vídeo assim, ó. Emagreça comendo pão de sal com doce de leite todo dia. Aí abre assim, claro que não, né, gente? Pegadinha. Tem gente que vende isso porque dá clique, dá seguidor. A pessoa consegue emagrecer fazendo uma dieta hipocalórica. Mas uma pessoa que realmente tem uma resistência insulínica importante vai ter problema depois. Ou uma pessoa que tem um intestino pior, uma desbiose, que é uma coisa que a gente toca muito também na pós-graduação de endocrinologia. A importância do intestino, a importância de não ter inflamação intestinal, de melhorar a permeabilidade intestinal. Hoje a gente vê médicos dizendo que não existe leaky gut, né? Assim, povo ignorante, né? Assim, totalmente ignorante, fora da realidade da medicina. E a gente traz toda essa visão integrada mesmo do ser humano dentro da obesidade. Então, a obesidade enquanto uma síndrome que vem junto com a apneia do sono, né? Que vem junto com alterações hormonais de predominância estrogênica, que vem junto com desbiose, que vem junto com uma desbiose que vai piorar a predominância estrogênica. Então, tudo tá assim, gente. Aí a pessoa vai lá e dorme tarde, melatonina no pé. Aí com a idade só piora. Né? Não entende que melatonina é um hormônio que cai com a idade, que tem que ser reposto. Né? Pessoas dormindo tarde, pessoas trabalhando a noite inteira com dificuldade de emagrecer. A apneia não tratada, médicos não sabem diagnosticar a apneia, nem sabem o que é. Nunca pediu uma polissonografia de um obeso. Acha que só obeso tem apneia. Hã? É que o magrinho não pode ter. E as pessoas não sabem categorizar a obesidade também, né, Bruno? Existem graus de obesidade, pré-clínica, clínica, a complicação metabólica da obesidade.
A quantidade de gordura visceral é proporcional à complicação metabólica. O povo não sabe nem medir gordura visceral, não sabe nem que o DEXA dá isso. Então, a gente dá aula de tudo ali na pós-graduação, a gente ensinando as nuances, sabe? O que procurar no paciente obeso, quais doenças são mais comuns, o que a gente tem que lembrar quando a pessoa não está conseguindo emagrecer. Então, a pessoa começou a dieta, não está conseguindo emagrecer. O que está errado ali? Será que ela está fazendo dieta hipocalórica demais para muito exercício? Isso gerou uma redução de metabolismo? Será que a tireoide dessa pessoa não está bacana? A gente tem que olhar. Será que ela não está dormindo bem? Será que o estresse emocional não está bem manejado? Né? Ou então, será que essa pessoa tem uma desbiose horrorosa, uma inflamação violenta que não está deixando ela emagrecer? Porque tudo isso influencia, sabia? E se o médico não estiver preparado para perguntar as coisas certas, ele não vai achar o problema, não vai conseguir resolver, não vai conseguir ajudar a pessoa e vai começar a socar remédio. Aí vai, uma sibutramina, uma fentermina, e o paciente fica dependente. Todo dia ele vem e pede outro remédio, 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 e ele não emagrece mais. Chega num ponto, gente, os grandes obesos, que estão ali faltando 30 quilos ainda para perder. É um desespero. O metabolismo no pé, você faz calorimetria indireta, tá lá 800 calorias de metabolismo basal, a temperatura corporal de 32, e o paciente tá lá, eu como alface e engordo. Verdade. E É, aí não, você tem todo o trabalho, né, para consertar aquele metabolismo, né? primeiro por essa questão desse pensamento linear, né? Esse pensamento lógico de que eu tenho que comer pouco para emagrecer. É tão lógico quanto equivocado. Esse pensamento que o corpo humano, não 2 e 2, não vai dar 4 todas as vezes. Tá? Tenham isso em mente. Essa questão que você falou dos hormônios, então, é outro ponto que a gente destaca demais. Né? Ensina isso de uma forma muito prática, onde a gente vê quais são as alterações próprias da obesidade. Por quê? Porque existem alterações que a gente espera que vai acontecer no paciente obeso, que são inerentes da obesidade, ou seja, um hipogonadismo, uma queda da produção de GH, que é um problema não porque a glândula faliu, mas é um problema funcional. Assim como existem alterações, por exemplo, na tireoide, que às vezes a gente vai ver lá um TSH um pouquinho mais alto e achar que aquilo ali é a causa do hipotiroidismo, da obesidade, e na verdade é uma resposta do organismo para tentar aumentar a produção de hormônio tiroidiano para evitar que esse cara engorde mais. Só que aí chega o desavisado e vê um TSH de 4 no obeso e fala: você está com hipotiroidismo, vou te tacar hormônio tiroidiano. Aí pronto, você atrapalhou todo um sistema que estava tentando reverter uma situação. Por quê? Porque não sabia que aquele TSH alta por conta de uma leptina, por conta da estimulação hipotalâmica e por aí vai. Que é o que a gente mostra isso muito, né? Como é que é o painel de exames desse cara? E que às vezes eu não posso fazer nada, porque ele emagrecendo, ele vai simplesmente melhorar isso aqui. Eu passo que dependendo da situação, sim, eu vou repor talvez uma testosterona, porque aquele paciente tem hipogonadismo juntamente com sinais e sintomas típicos, e que a testosterona mais alta para ele, porque está em níveis baixos, vai ajudar demais ele a perder peso, a ter a motivação para treinar, vai ter a manutenção de massa muscular, acelera o metabolismo, e aí sim, pronto, eu consigo otimizar ainda mais o emagrecimento, porque eu entendi da fisiologia. Né? Então eu preciso ter essa noção, juntamente com o tipo de gordura, porque não é simplesmente a pessoa estar acima do peso, seja lá pelo IMC, que a gente nem usa mais, que a gente explica isso muito bem, mas porque eu estou aqui com excesso de gordura. Tá, mas aonde? Qual tipo de gordura que está ocupando mais? Qual que é a predominância de gordura que você tem no seu organismo? É mais uma gordura central, mais uma gordura de glúteo femoral, né, de quadril, coxa e glúteo ali? Porque são gorduras que têm um metabolismo totalmente diferente, que respondem aos hormônios totalmente diferente, têm um comportamento totalmente diferente, e se eu tratar todas da mesma forma, eu acabo tendo o efeito totalmente contrário. Por exemplo, vou usar um termogênico para alguém que tem uma gordura mais de quadril, coxa e glúteo. Pois é, aquela gordura não responde a esse tipo de abordagem, porque ela tem justamente outro tipo de receptor que faz com que a lipólise, a quebra da gordura, seja inibida, ou seja, é um tiro no pé. Então, eu preciso avaliar qual que é a distribuição de gordura da pessoa. Por quê? Porque é diferente eu tratar alguém do barrigão da perna fina e de outra pessoa que tem o quadril largo com a cintura mais fininha. Então, entender esse tipo de anatomia vai mudar a forma como você aborda, porque são formas totalmente diferentes. Só que a pessoa acha que gordura é igual de todo jeito. E não é. Não, e lipedema? Você pega um monte de mulher com lipedema usando canetinha de Ozempic.
Talvez Monjaro fosse interessante, a Tirzepatida, pelo menos ela é lipolítica, mas ali o lipedema é toda uma questão hormonal, de predominância estrogênica. Aquela gordura, gente, você vai secar inteira e vai ficar aquela gordura. Então, poucas dietas têm evidência na literatura, como a dieta cetogênica tem, mas a longo prazo, é para rezar a vida. Então, para lipedema, melhorando o aspecto do lipedema, só que só isso não resolve. Então, a gente tem que diminuir a expressão de aromatase local. Existem formas de inibir a aromatase localmente? Existe creme, tem medicações que a gente pode usar, suplementos. Então, qual o remédio para melhor tipo de obesidade? Então, assim, para melhor tipo de perfil de pessoa. Então, uma pessoa que come pouco, que está precisando aumentar o metabolismo, porque ficou fazendo dieta hipocalórica para sempre, e hoje ela come lá 800 calorias e não emagrece. Essa pessoa, a gente tem que fazer uma progressão de calorias com proteína aumentada para ela conseguir melhorar o metabolismo para emagrecer. Ela tem que dar 2 quilos para perder 10. A gente vê muito isso. A pessoa, olha, você vai precisar comer mais. Não, mas eu vou engordar. Não, mas você vai engordar 2 quilos para perder 20. E perde 20, comendo mais. Então, tem que ter paciência. E aí você vai dar o Ozempic para uma pessoa que não consegue comer proteína. Então, assim, qual é o melhor remédio para qual perfil? Ah, a pessoa tem compulsão alimentar violenta tal, e está com depressão, ansiedade, bupropiona pode ser um auxílio interessante? Pode, topiramato pode ser interessante? Pode. Qual a melhor droga para qual pessoa, por quanto tempo, com qual dose? Isso a gente ensina direito lá aprofundadamente na pós-graduação de endocrinologia. Isso não é um conhecimento só para endocrinologista. Não. Todo médico hoje, gente, tem que saber lidar com a obesidade. Você está pegando uma pessoa lá depressiva, tomando amitriptilinas, assim, sem nenhuma indicação específica, você liga para o psiquiatra e diz aqui, paciente compulsivo, já ganhou 7 quilos com amitriptilina, tem algum motivo específico que você está dando isso? Um Pamelor, enxaqueca? Não dá para trocar para um topiramato agora, nesse momento? O paciente está compulsivo, e topiramato também é bom para enxaqueca, ou o paciente beliscadeiro, às vezes você dá uma... Né? Ou o paciente é polifágico, né? Receptor de leptina não existe, todos os polimorfismos possíveis. Talvez uma hepatite, um Ozempic seja interessante, tem uma resistência insulínica. Conversar com o psiquiatra, se nada para mexer nesse remédio aqui. Essas coisas, gente, a gente tem que ler, tem que estudar, tem que ser ensinado. Né? Então, qual é o perfil do paciente para qual remédio? Tem algum suplemento que pode ajudar? Tem. Mas tem hora, gente, tem que ser remédio. E o médico tem que estar capacitado. E aí tem que ser médico mesmo. E os médicos não sabem prescrever medicação para emagrecer. Eles prescrevem errado. Prescreve errado, Jane. Prescreve assim, como se fosse tudo igual, né? Protocolo. Assim, começa com isso, adiciona isso, 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 porque a doença é multifatorial. A gente concorda, é multifatorial. Mas se a gente der todos os tiros de uma vez só, quando eu precisar dar um tiro diferente, acabaram minhas armas. E aí vai ficar a frustração. Putz, mas eu não consegui perder tudo que eu precisava. É uma coisa que você falou que é importante sobre a leptina. Né? A gente pensa que quando se descobriu a leptina, achou-se que a gente descobriu a cura da obesidade, né? Porque é um hormônio que inibe o apetite e tal, mas a questão do obeso é que ele tem resistência. A leptina não responde lá no hipotálamo, ele não consegue inibir o apetite e aumentar gasto calórico. E uma das causas disso é porque o obeso é um inflamado crônico, inclusive ele tem inflamação hipotalâmica. Então, lá na aula, a gente ensina que existem suplementos que podem reduzir a inflamação hipotalâmica, tornando aquele hipotálamo mais sensível, por exemplo, a drogas como o Monjaro, a drogas como outros análogos do GLP-1 que agem lá no hipotálamo, e aí geram casos como esse aqui que a Marcela botou, que usou o Monjaro, perdeu 5 quilos e achou que perderia mais. Mas por quê? Talvez o remédio não tenha sido efeito, a dose foi baixa, ou porque ela estava esperando muito mais do remédio do que o remédio poderia fazer. Estava treinando, mas estava comendo direito, estava comendo a proteína, como a Jana falou, porque o que eu vejo, que a gente enxerga mais de equívoco na questão da alimentação, é que as pessoas abrem mão justamente da proteína quando estão sem fome. Vão para aquilo que é mais palatável, que é visualmente mais sedutor e que não tem nada a ver com o processo de emagrecimento, porque vão gerar o efeito totalmente contrário. Então a gente, quando a gente vê, as pessoas comem muito menos proteína do que o mínimo para se manter com peso saudável. E aí acham que, não, mas eu estou seguindo tudo direitinho. Tá, você pesou alguma vez a quantidade de proteína que você põe no prato? Uma única vez. Você já pesou? Não, mas é a palma da mão. Quem diz que você tem que comer a palma da mão? Quem diz Tem que que ser é isso que você tem essa, que comer? tem que ser isso. Pois é.
Então a gente vê as pessoas exagerando nas frutas, né? Aveia, mel no café da manhã. E foi, cadê o ovo, meu? Vai comer uma proteína, porque tem um poder de saciedade muito grande. Tem um gasto calórico alto para você digerir proteína. Né? E esse conhecimento não é passado, porque o que elas sabem é, não, tem que comer pouco e gastar muito. E aí o resultado não vem. E aí qual que é a sequência lógica? Abandono do tratamento, entra no estado ali onde ela fica quietinha e se isola, não quer mais ser tratada, não quer mais acompanhar com ninguém, porque acha que o destino dela é aquele para sempre. O que faltou? Orientação. Só faltou alguém para dizer, escuta, olha só, não é tudo culpa sua, tá? Mas você tem que fazer isso, 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 isso e isso. O que você se compromete a fazer? E vamos. E começa um passo de cada vez. Né? As pessoas estão acima do peso há 10, 15 anos e por não terem uma resposta que elas achavam que seria razoável em 2, 3 meses, elas desistem. E aí pronto. Acham que o destino delas é genético, é assim mesmo, é de família, é o hormônio, é o metabolismo que é lento, mas não foram capazes de encontrar alguém que mostrasse exatamente assim, não, o problema não é o hormônio, não sei o quê, é você que não sabia que deveria fazer isso, isso e isso. E as dietas mudam de acordo com as pessoas, né? Então a gente sabe que o Diet Fits mostrou isso, que tanto uma dieta de baixa gordura pode emagrecer a pessoa com uma dieta de baixo carboidrato. E tem pessoas que não vão responder tão bem a dieta de baixa gordura e vão precisar de dieta de baixo carboidrato. E tem pessoas que não vão emagrecer tanto com a dieta de baixo carboidrato e vão emagrecer com uma dieta de baixa gordura. Então isso varia. O importante, gente, é as pessoas entenderem que existem dietas diferentes para perda de peso e que elas têm que experimentar. Se você tentou uma dieta bem feita, prescrita por nutricionista, adequada ao seu gasto calórico, com atividade que não deu certo, tenta outra, cara. Você nunca fez low carb? Experimenta fazer. Você tem ovário policístico, tem doença com insulina alta, uma dieta de baixo carboidrato é melhor para você. Experimente, mas faça. Não vai fazer dieta low carb comendo aveia com mel de manhã. Faça com um nutricionista que sabe o que está fazendo. Porque hoje todo mundo sabe o que faz, vomita no Instagram e todo mundo copia e cola. Não é bem assim. Né? Então, na pós-graduação, os médicos, eles sabem o que é uma dieta low carb, eles sabem que é uma dieta cetogênica. Com isso, o médico consegue escolher um nutricionista melhor para acompanhar o paciente dele. Porque ele pega a dieta que o nutricionista passou e fala, cara, isso aqui não tá adequado. Hoje os médicos não sabem nem avaliar isso. Se aquela dieta é bacana ou não. Não está funcionando. Deixa eu ver o que você está comendo. Nossa, então escolher um nutricionista bacana para trabalhar com você, médico, é essencial. Sim. Tá? E não quer dizer que tem que ser um nutricionista de uma dieta só, mas é um nutricionista que consegue enxergar que aquilo não funciona e muda na hora que tem que mudar. Então, na pós-graduação, a gente fala sobre dieta low fat, a gente fala sobre dieta low carb, a gente fala sobre dieta cetogênica, a gente fala sobre dieta carnívora. E a gente fala também, gente, sobre jejum intermitente no emagrecimento. O jejum é sensacional para voltar o seu corpo à homeostase, desde que você não venha fazendo uma dieta hipocalórica há muito tempo. Tá vendo como nunca é copia e cola? A gente ensina os médicos a ter raciocínio clínico. Eu acho que isso, Bruno, é uma das grandes pegadas da nossa pós-graduação, que a gente Exato. passa a régua e pega pessoas que já se formaram há 20 anos e pessoas que se formaram há menos tempo, de qualquer especialidade, e a gente pega pela mão e fala assim, aqui, olha só como que é o nosso raciocínio clínico, vê se faz sentido para você. E a gente tem percebido uma grande aceitação dos colegas médicos, alunos nossos, referente ao raciocínio clínico que a gente ensina. Que a gente Exato. mostra como que a gente faz. Eu acho que isso tem feito grande diferença nos alunos, né, Bruno? Não apenas isso, mas o respaldo da fisiologia por detrás. Nada a gente joga, nenhum tratamento, nenhuma terapêutica. Então, assim, olha, vamos ver a fisiologia disso aqui, porque vai fazer sentido essa conduta, esse remédio, esse suplemento, essa dieta. E aí, automaticamente, se faz sentido, ninguém precisa decorar nada, porque a pessoa entende por que aquilo funcionou. A pessoa tem a liberdade de raciocínio, inclusive de criar as próprias estratégias, porque ela sabe exatamente o que está por trás daquilo. Então, não deixa ninguém engessado. A gente faz o quê? É ampliar a mente para saber, putz, se o mecanismo é esse, então se eu encontrar algo que faça isso, isso e isso, eu consigo uma resposta. Ah, mas eu só aprendi que é um jeito. Não, você aprendeu talvez um, mas você consegue definir que as outras formas vão te trazer talvez uma resposta similar.
né? E além disso, né, de trazer essa parte da fisiologia de volta e resgatar aquilo, é prático. Assim, ó, é assim que faz, é assim que você diz que o paciente vai fazer, é assim que você escreve que ele vai fazer. Na aula mesmo ali de exercício, eu falo que escreva na prescrição que é para ele fazer exercício 2 ou 3 vezes lá na semana que ele se comprometeu, porque aquilo materializa uma prescrição sua e não simplesmente, vai treinar, né? Isso não é bobagem. Isso aí faz parte da tua prescrição e como que a conduta explícita e escrita, desenvolvida direitinho, traz a adesão do paciente ao tratamento. Isso em tudo, não é só exercício não, em tudo. E é uma coisa que a gente martela muito. Assim, olha, a gente faz assim, é assim, escreve assim, fala assim, pergunte assim, porque pode ser que ele solte de uma outra maneira. E aí, isso é lógico, isso aí são a nossa experiência de alguns, vários anos, fazendo, testando e refazendo, vendo o que funciona, vendo o que não funciona. Então a gente conseguiu o quê? Condensar exatamente tudo isso, alguns vários anos de prática, de uma forma assertiva, estruturada, prática, objetiva, sem que a pessoa demorasse 20 anos para aprender tudo isso, pô. 22, Bruno, já tá 22. A gente fala 20 anos, tem 2 anos que a gente fala que tem 20 anos. Já são 22. Eu acho que agora eu vou começar a fazer sempre um ano a menos de idade e de tempo de formado, que isso denota a minha idade. 22 Verdade. anos. 22 anos estudando sem parar. Não é fácil, gente. Eu vou falar para vocês que quando eu terminei a residência de endócrino, alguns preceptores, não todos, tiravam a dieta da gaveta. E eu, quando eu terminei a residência, eu fiz a minha dieta de gaveta colorida por grupos. Eu entregava aquilo numa satisfação e nunca funcionava. Eu aprendi assim na residência, sabe? E a minha era a dieta mais bonita de todas as minhas colegas, porque eu fiz na gráfica, né? Eu fui olhando aquilo e tudo por caloria, né? Com todos os grupos alimentares, e o povo não emagrecia nem a porrete. Eu falei, gente, tá tudo errado. Quando eu aprendi sobre dieta cetogênica, low carb, jejum intermitente, dieta carnívora, ciclo de carboidrato, tira laticínio, põe laticínio, né? Aí eu falei assim, gente, o ideal é a gente ir enganando o metabolismo e entendendo o que funciona para aquela pessoa de acordo com os exames dela naquele momento. E se a gente não perguntar o que ela já fez para emagrecer, que eu falo isso com os alunos, pergunta para o seu cliente, primeiro de tudo, o que você já fez para emagrecer. Aprenda com os erros do paciente. É a melhor forma. Aprender com os erros dos outros. Não o erro, mas quando ele passa por A vários história, profissionais, né? quando ele passa por vários profissionais, existe uma vantagem e uma desvantagem nisso. A desvantagem é que ele vem para você e fala assim: você é minha última esperança. Nossa, todinho. Isso aí. A vantagem é que você pergunta, tá bom, me fala tudo que você já usou, tudo que você já testou, e aí ele vai falando, já usei isso, e como foi? Assim, me ajudou horrores, mas eu parei porque eu não acompanhei com o médico. Opa, já ficou uma dica. Não, isso aqui eu usei, mas eu não tolerei, fiquei bravo, fiquei não sei o quê, me travou o intestino, odeio, não quero saber. Você já está construindo ali, falou assim, opa, isso aqui funcionou, talvez não tenha sido, não tenha dado certo por conta disso, disso, disso. Assim como as dietas que já fez e todos os treinos que já fez. Aí você vê, pô, nunca fez um treino de musculação na vida, fazia esteira 40 minutos, caminhando levezinho lá, vendo o Globo Esporte. Poxa, então assim, ele te traz tudo, ele te traz tudo que assim, já sei o caminho para onde eu vou e o que não fazer, principalmente. E aí a gente consegue, com uma assertividade muito maior, pô, nós vamos por esse caminho aqui. Ó. Se deu certo com esse tal remédio, vamos tentar de novo, mas com essa visão aqui da alimentação, com essa visão aqui da atividade física, o que você acha? E sempre fazendo esse bate-bola, trazendo a pessoa para o processo. A pessoa não pode procurar querendo ser emagrecida. Ela tem que querer emagrecer e ela te procurou para ser o condutor no processo. Ó, me ajuda, o que eu faço? Ó, você vai por aqui. Se ela não for caminhando nas pernas dela e você só dizer onde vai, não vai adiantar. Não vai adiantar. Se você só dizer ela não fazer nada, não adianta. Se você prescrever o remédio, ela fizer as outras etapas todas, não adianta. E é isso que a gente tenta alertar, que é um trabalho em conjunto. Primeiro, nós e o paciente ali, que fechamos uma dupla, e não pode ter esse aspecto do desafio, porque muitos vêm assim, né? Duvido você me emagrecer. Vai, fera. Já errou, já Fera. fracassou, nunca vai emagrecer. Mas a gente está do mesmo lado, nós estamos lá do oposto. Você veio aqui para me testar ou você veio aqui para te ajudar? É. Se não houver cumplicidade, se não houver
a parceria, falou, não, fera, eu não vou ganhar de você, você pode ter certeza disso. Se você veio aqui Então, para é o mim. cara, o Bruno, é o cara que chega com a barriga desse tamanho e fala assim, ó, faz o que você quiser, só não tira minha cerveja e meu uísque. Aí você olha assim, quanto que você bebe? É a primeira pergunta que eu faço, porque se a pessoa toma 2 long necks por semana, é manejável. Mas eu já atendi um cara que falou que tomava 24 garrafas na sexta-feira. E o dia que ele tirou as 24 garrafas da sexta-feira e fez uma dieta carnívora, ele perdeu 30 quilos em 2 meses comigo. Pois é Aí possível. voltou a tomar as 24 garrafas e ganhou 25, foi para bariátrica. Uma pessoa que tem um etilismo muito pesado, gente, não é um bom candidato para bariátrica, porque a cirurgia bariátrica, em quem tem compulsão alimentar e quem bebe muito, tem um nível de complicação que é o paciente desenvolver o etilismo depois, tá? Então, até para fazer cirurgia bariátrica, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, a gente está falando de obesidade, a gente deixa para o final, porque é o último recurso, tá? A bariátrica, você troca uma doença por outra. Então, quanto mais grave, quanto mais eficiente a bariátrica é, que são as desabsortivas, pior é para o resto da vida da pessoa. Então, eu acho que é uma coisa que a gente faz quando não tem o que fazer. Um paciente que está grávido, mas chegou para nós nas últimas de 200 quilos, não consegue ir para academia, talvez a gente tenha que fazer uma bariátrica. Mas, lembrando, gente, que para fazer uma cirurgia dessa, você tem que estar disposto a mudar seu estilo de vida de qualquer jeito, pro resto da vida depois. Então, por que já não mudar de uma vez agora? Eu tenho pacientes que perderam 40 quilos com jejum intermitente, dieta low carb, carnívora, estratégia ciclando com nutricionista do lado ali, tá? Isso sem remédio. Se você consegue perder isso com uma dieta, por que você tem que ir para uma bariátrica de cara? Os estudos mostram. Fazer uma dieta cetogênica para perder peso para operar, perdeu 10% do peso, perder 10% do peso, você reverte diversas doenças já. Por que vocês não querem mudar o estilo de vida, gente? Por que vocês médicos perderam, não acreditam mais? Vocês médicos não acreditam na mudança de estilo de vida. Por isso que vocês médicos estão doentes. 1/3 dos médicos está com obesidade, hipertensão, depressão. Estudo da USP em São Paulo, aí foi publicado tem 2 anos. No Brasil, estou falando do Brasil. Os próprios médicos se largaram, fumam, enchem a cara, come errado, dorme abraçado com a baguete, estão tudo com obesa, barrigona. Se os médicos não acreditam na mudança de estilo de vida, como que os pacientes vão acreditar? Os nossos alunos, né, Bruno? Eu acho bonito isso. Eles se apaixonam pelo estilo de vida, pela mudança de comportamento, né? E isso faz com que os nossos alunos sejam mais eficazes em mudar a vida dos pacientes deles, porque eles acreditam no processo. Eles enxergam isso acontecer na vida deles. Eles se convencem que aquilo funciona. E você só transmite confiança naquilo que você acredita. Então, automaticamente, quando você explica que tal estratégia vai ajudar e você realmente demonstra que aquilo ali, pô, acredito nisso, vai te ajudar, o paciente entende aquilo. Ele fala, cara, eu vou seguir o que esse médico está me falando. E aí vira uma bola de neve do ponto de vista positivo. Por quê? Você faz alguma coisa e você tem resultado, aquilo te retroalimenta para continuar fazendo e fazer mais. Então você pensa, putz, se eu parei de tomar cerveja no final de semana e emagreci 10 quilos, e se eu parar de tomar tudo? E se eu parar, ao invés de fazer 2 vezes na atividade física, eu só começar a fazer 3? E aí começa a virar realmente um ciclo virtuoso, onde você vai fazendo, vendo resultado, aquele resultado te anima, porque você melhora a tua vida, a tua relação com as pessoas te elogiam, as roupas estão tudo largas, você tem que trocar roupa nova, a autoestima vai lá em cima, e aí pronto, aí você começa aquilo, a botar aquilo como hábito de vida, e uma vez que aquilo vira hábito, ninguém te tira mais. Aquilo ali deixou de ser uma obrigação e passa a ser algo que você faz naturalmente. Final de semana, com chuva, com sol, não tem mais essa de não tive tempo. Gente, se você não coloca aquilo na tua agenda, aquilo não está na tua vida. Então, enquanto você esperar o perfeito alinhamento dos astros para fazer as coisas, esquece. Nunca vai ter um momento ideal. Sempre vai ter algo que vai te tirar daquilo. Mas aquilo, a partir do momento que faz sentido para você, aquilo é negociável. De tal hora a tal hora, meu, pode cair o mundo, pode cair não sei o quê. Eu vou me dedicar a isso aqui que eu me propus. Pronto, depois eu vejo o que eu tenho que resolver. Mas quando isso não acontece, nada. Isso tem que ser como? Implantado na cabeça do paciente na hora que ele está na sua frente. E aquilo tem que ser reforçado. Né? Não, por isso que não pode ter uma consulta agora ou daqui 3 meses.
Porque aquilo ali vai esfriando, é igual café, tem que ser quente. Se não beber quente, já era. Fica frio, aí fica frio, você não quer mais. Né? Então tem que ser nessa emoção, cara, ele tem que estar junto. Ele tem que perceber que, cara, o Bruno não é o meu algoz, ele não é o meu crítico. Ele está aqui para me ajudar. Mas às vezes, né, até como um pai, mas às vezes, como qualquer pai amoroso, a gente tem que puxar a orelha. A gente tem que falar assim, opa, por que você foi desse lado aí? Eu falei para você fazer isso aqui. Você fez o outro lado por causa de quê? Beleza, olha o que aconteceu, né? Então vamos retomar isso aqui. E pronto. Então essa relação que a gente reforça demais e ensina muito isso na prática, é um dos responsáveis pelo relativo sucesso que nós temos no consultório, não porque a gente domine tal remédio, a gente tem um segredo que ninguém tenha, mas que a gente sabe juntar tudo isso. Olha aí, Bruno, médica Fabiola, maravilhosos. Já me inscrevi na pós, estou com muitas expectativas. Que bom, Fabiola. Você sabe que é uma turma só por ano, né? Que bom que você aproveitou a oportunidade, porque a gente já preencheu mais de 80% das vagas. Com Já está certeza, nos mas finalmente, são poucas vagas, porque a gente fica muito junto. Pode perguntar para os nossos alunos, que a gente tem uma interação aí bem próxima, né? Então, estou muito satisfeita, estou te esperando, né? O Bruno também. A gente dedica muito tempo a essa pós-graduação, realmente. As aulas são fantásticas, assim, modéstia à parte, os alunos têm dado um feedback muito bom, né? E a gente está muito, muito, muito feliz. São poucas vagas, é uma turma só por ano, é só para médicos, e a gente quer realmente mudar a cara da medicina no Brasil. É para todas as especialidades, inclusive para endócrinos, né, Bruno? Que queiram fazer uma releitura aí da endocrinologia, baseada em evidência moderna, atual, e com coisas que não são ensinadas em lugar nenhum. Em nenhuma pós-graduação de endocrinologia, estou para falar que em nenhuma pós-graduação tem coisa que a gente ensina que ninguém ensina em lugar nenhum. lugar nenhum. E, e com a nossa visão. Então, assim, a nossa visão, a nossa prática, que é um detalhe, assim, muito relevante, que é o que as pessoas têm dito para nós, que a gente, graças a Deus, a gente fica feliz, assim, de ouvir os feedbacks, né? É muito bom você dedicar tanto tempo numa pós-graduação, você ensinar tudo que você sabe, as pessoas terem essa receptividade, né? Esse feedback positivo. E principalmente, né, reaflorar o gosto, a paixão por atender, a paixão de consultório, aquelas coisas que a gente mais ouvia, né? Nossa, eu estou desmotivado com a área, estou pensando em trocar de especialidade. Assim, a questão não é especialidade. A questão é você, no sentido de, cara, o que está faltando para voltar a ter brilho no olho? Porque por mais que 2 casos de obesidade cheguem no consultório, meu, vão ser abordagens diferentes, eu tenho certeza absoluta. Então, é isso que nos motiva também, é ver esse brilho no olho voltando. Assim, cara, eu vi um caso assim, a gente discutiu isso, foi igual vocês falaram na aula, igual vocês falaram pra gente fazer e tal, não sei o quê. E o resultado foi esse. Já mudou minha prática, já mudou minha forma de ver. Nossa, assim, é o nosso combustível diário. E é isso que nos motiva, e é por isso que a gente realmente dedica tanto tempo, tanto amor a isso e realmente limita na questão de vagas, vagas são extremamente limitadas e a gente faz uma turma por ano. Porque a gente não quer realmente só despejar o conteúdo assim de forma aleatória, mas estabelecer uma jornada, né, e ir acompanhando aquilo ali de forma progressiva e a gente vendo a maturidade, vendo o crescimento, e aí isso é muito gratificante. É poder acompanhar com os outros filhos, né? Acompanhar vendo como se fosse o crescimento deles aos pouquinhos. E parabéns pela decisão, né, Fabíola? Fazer uma pós-graduação como a nossa é uma conquista, tá? Eu te garanto isso, que é uma conquista que vai mudar a sua prática, vai mudar a sua relação com os pacientes. E você vai ver isso no seu consultório. Os seus pacientes trazendo outros pacientes, trazendo os familiares, porque você vai ser resolutiva, você vai ter uma visão diferente. Os pacientes querem isso, sabe? Os pacientes procuram médicos com uma visão integral do ser humano, mas que resolvam o problema e baseado em evidência, eles querem resultado. E isso a nossa pós-graduação entrega, tá? Entrega resultado, entrega uma valorização profissional, porque você resolve o problema. E você resolve com respaldo técnico, você sabe por que você está fazendo aquilo. Você não está copiando e colando. E na hora que sai do escopo você se perde. Não, você sabe o que você está fazendo, você estudou aquilo, você estudou a fisiopatologia, o mecanismo, você viu os estudos clínicos com as doses recomendadas nos ensaios clínicos, você viu as meta-análises, as revisões guarda-chuva, você aprende o que é isso. E você consegue ter mais prazer em exercer a sua medicina. Né? E isso eu acho que é um resgate do médico que está É, desmotivado, né, Bruno? Então a gente fica exatamente. feliz.
Exatamente isso. Bom, acho que é isso, né, Jana? É isso. Então, gente, ó, vocês viram que obesidade não é fácil, né? A gente falou de obesidade no adolescente, na criança, no adulto, todos os fatores que influenciam na obesidade, as dietas, né? O que que um médico tem que saber, o que que o médico tem que perguntar. Quando dá tudo errado, o médico tem que saber por que está dando errado, qual remédio que ele prescreve, em qual paciente, em qual situação, em qual momento da vida daquele paciente, que pode mudar. Então, isso não é fácil, merece 22 anos de estudo, que nós temos aí somados, dá uns 40 anos de estudo, né? Simplificado, embalado de presente e colocado em detalhes, pegando pela mão nessa pós-graduação de endocrinologia, gente. Então, a gente agradece, né, a presença de vocês. Quem for médico, quem quiser se inscrever na pós, ainda dá tempo. Basta entrar na bio de nós dois, minha e do Bruno. A gente tem o link lá do site da pós-graduação, onde vocês conseguem se inscrever e tomar a melhor decisão da vida de vocês. A gente espera vocês do lado de cá, né, Bruno? Nos vemos em breve, muito felizes e muito contentes em tê-los conosco nessa jornada que tende a ser primorosa. Ah, Bruno, tem gente perguntando o que que é a bio, gente. É o link na descrição do perfil, É, tá? Tá lá, Janaína Endócrino, aí tem um link, aquilo é a bio, a descrição do perfil, onde tem a foto, ali tem o link. Vocês cliquem naquele link, ali é a bio, né? A descrição do perfil, aí vocês conseguem se inscrever na pós, tá? A gente fala bio, assim, já tá acostumado, né? Vida de Instagram. mas a descrição do Mas quem perfil. não tem muito costume é a descrição do perfil, tá? De cada um de nós, minha e do Bruno. A pós-graduação de nós dois tem o link no perfil dos dois. Sigam os dois. E fiquem conosco sempre nas lives. E deem uma olhada nas lives que a gente fez nessas semanas para trás. Tem muita live bacana. Tem muita postagem legal sobre promoção de saúde, várias questões endocrinológicas, vocês, colegas médicos e de outras áreas também. Sejam bem-vindos aos nossos perfis. Espero que vocês gostem. Tá bom? Fiquem com Deus. E Tchau, até a tchau. Valeu, próxima. Bruno. Tchau, tchau. Até.